nação tricolor? Tudo beleza? No vídeo de hoje vamos trazer as últimas informações do São Paulo Futebol Clube e do jogo contra o Vasco, que será realizado amanhã às 16h30 no Morumbi. O clube mais uma vez está monitorando de perto o meio-atacante Lucas Moura, que deixará o Tottenham em breve. No entanto, a vinda de Lucas é vista como difícil pela diretoria do São Paulo, devido ao fator financeiro e seus planos de carreira. Enquanto isso, o Luiz Araújo que rendeu uma quantia significativa ao São Paulo com sua transferência do Atlanta United para o Flamengo. O jovem zagueiro, Beraldo, vem se destacando no time, mostrando crescimento a cada jogo. E para o próximo confronto contra o Vasco, o técnico Dorival Júnior está considerando algumas mudanças na escalação. Não perca essas e outras novidades no vídeo de hoje. E o São Paulo monitora e mantém conversas informais com representantes do meio-atacante Lucas Moura, que vai deixar o Tottenham no fim da temporada europeia. E segundo informações confirmadas pelo próprio clube inglês, o Lucas Moura realmente não vai ficar. Por parte do São Paulo não houve nenhum avanço, e a vinda de Lucas Moura é vista como uma possibilidade muito difícil diante do fator financeiro. O São Paulo não tem grana. E também pela própria vontade do jogador, pelo próprio plano de carreira que ele pensa para a própria carreira dele. Os agentes de Lucas Moura estão estudando o mercado europeu, até mesmo o mercado da MLS, e qualquer definição vai ficar para o fim da temporada. Porém, a prioridade do jogador é seguir em um mercado competitivo na Europa. Espanha, Inglaterra, Itália surgem como possibilidades. Como eu disse, ele está olhando também para mercados alternativos, como Catar, Estados Unidos, ou seja, o terceiro escalão. Aos 30 anos, o jogador já admitiu, recentemente numa entrevista à ESPN, que ele não enxerga a volta para o Brasil nesse momento como uma prioridade. Pois é, o Lucas Moura, ele prefere voltar para o Brasil quando ele já tiver com 36, 37 anos, e só para arrancar dinheiro, porque futebol vai saber, Então, vamos ver. Eu, por mim, se não voltar agora, não precisa voltar mais. Simples assim. Bom, outro assunto que movimentou hoje, é a transferência do Luiz Araújo do Atlanta United para o Flamengo. Atlanta United dos Estados Unidos para o Flamengo. Essa transação vai render 1,1 milhão para os cofres do São Paulo via mecanismo de solidariedade da FIFA. Luiz Araújo hoje tem 26 anos de idade e ele atuou pelo tricolor entre os 17 e os 21 de idade, o que assegura ao clube do Morumbi 2,1% da atual transferência por ter ajudado na revelação do jogador, que também fez base no Mirassol, então vai ter que rachar entre os clubes. Para comprar o Luiz Araújo, o primeiro reforço de Jorge Sampaoli, o Flamengo vai pagar 9 milhões de euros, 48 milhões de reais, segundo a cotação desta quinta-feira. O Luiz Araújo ele foi uma cria de Cotia, e ele subiu para o profissional ainda em 2016. Com a camisa tricolor, o meio-atacante permaneceu 1 ano e anotou 9 gols. Vai vendo. Ele foi valorizado, e ele foi vendido para o Lille por 38 milhões de reais em 2017.
Na França, Luiz Araújo jogou 136 partidas, sendo que 73 como titular. Balançou as redes rivais em 18 oportunidades. O novo reforço do Flamengo deixou o Lille em agosto de 2021 para atuar no Atlanta United, que pagou na época 10 milhões de euros, ou 62 milhões de reais na cotação da época. Nos Estados Unidos, o ex-São Paulino, né, o Luiz Araújo, fez 56 jogos na temporada regular lá, somou 11 gols e 12 assistências com a camisa do Atlanta United. Muita gente, eu vi que nas redes sociais, que ficou puto, chamou o cara de traíra e tudo mais. Gente, futebol profissional hoje é assim. É a profissão do cara. Não acreditem mais nessa história de amor à camisa, gente. Isso não existe mais. São raros os casos. São raros. Raríssimos. Tá bom? Então vamos desencanar dessa história. Que ele seja feliz no Flamengo. Menos contra a gente, é claro. Bom, um outro assunto, né, é o Beraldo. O Beraldo é um dos pontos altos do São Paulo. Então, o Beraldo que tem apenas 19 anos. O zagueiro se tornou titular absoluto no time ainda com o Rogério Ceni e mostra sinais de crescimento a cada jogo sob o comando do Dorival Júnior. Para aqueles que ainda falam do Dorival, ele está invicto, com 4 vitórias e 4 empates. Dorival, ele gosta dessa saída sem chutão, sempre com a bola por baixo e rasteira. E o Beraldo contribui muito para que essa ideia dê certo no campo. Além disso, o Beraldo sempre descobre jogadas que não é qualquer zagueiro que faz. Tá? Não é qualquer zagueiro que faz as jogadas que o Beraldo faz. Então, eu acho assim que o São Paulo tem que pôr a barba de molho, porque já tem clube europeu já de olho nele. Então, o São Paulo tem que pensar, tem que ficar bem esperto, segurar ele pelo menos uma temporada, sabe? Então, tá chegando aí a janela no meio da temporada, tentar segurar ele pelo menos uma temporada inteira, né? Para que ele se firme e se valorize. Porque no caso do Beraldo vale a pena segurar. Tá? Não vale a pena, por exemplo, segurar Pablo Maia, não vale a pena segurar Nestor, mas o Beraldo sim. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Bom, e falando do jogo de amanhã, o São Paulo certamente contará com algumas mudanças para essa partida. Uma delas pode ser a entrada de Luan na vaga de Pablo Maia. Porque o Pablo Maia vem de 9 jogos seguidos, sem descanso. O Pablo Maia ele foi escalado em todas as 8 partidas sob o comando do Dorival Júnior e também ele foi titular entre os 11 titulares no último jogo do Rogério Ceni. E aí, ele deve estar, assim, a gente tem que tomar cuidado com contusões. Tá? O volante São Paulino atuou em outras 4 partidas saindo do banco de reservas e foi titular em outras. Tá? Eu fico preocupado com contusões, sério mesmo. Mas colocar o Luan para ele não aguentar o jogo inteiro e você já saber que tem que queimar uma substituição, será que é válido? Eu fico pensativo com isso. E com apenas uma sessão de preparação, com a maior parte do elenco para o jogo com o Vasco, né, o técnico Dorival Júnior usou o vídeo como aliado no trabalho dessa sexta-feira no São Paulo. O Dorival, eu já havia comentado aqui no canal, o Dorival vem utilizando muito os vídeos para corrigir posicionamento, para dar uns toques na equipe, né, para fazer avançar o trabalho dele.
Porque ele não tem tempo de treinar. Às vezes é um treino antes de um jogo. Joga, descansa e um treino para jogar. Porque esse calendário é insano. É insano. Tá? Então, nessa sexta-feira pela manhã, a sessão de trabalho dos jogadores começou com a exibição de imagens, como forma de orientar atletas a fim de corrigir erros apresentados nas últimas jornadas e promover ajustes para o duelo desse fim de semana. Depois da sessão de vídeo, Dorival foi a campo ao lado de Lucas Silvestre e comandou os prováveis titulares com uma atividade de posicionamento, que foi seguida de outra sessão de bolas paradas. Em outro campo, os demais atletas realizaram um trabalho de movimentação ofensiva, com finalizações depois de uma atividade técnica em campo reduzido. Assim, que ele vai mexer no time novamente, é certeza. Por exemplo, a Rafinha também não dá para jogar todas. Tem que ver se o Patrick vai jogar ou se é o Caio Paulista. São dúvidas que só quando sair a escalação a gente vai saber. Então não vou cravar time provável, porque pode ser que tenha muitas mudanças. Eu gostaria muito que jogasse com o melhor time, porque o São Paulo precisa pontuar no Brasileiro. Se tiver mudanças, uma ou duas no máximo. Tá certo? E o confronto entre a equipe carioca e o São Paulo é muito equilibrado. Ao todo, foram 124 duelos, com 45 vitórias para o São Paulo, 43 vitórias do Vasco e outros 36 empates. O histórico do confronto é, como eu disse, 124 partidas, né, até 2021, já que não enfrentamos em 2022 porque eles estavam na segunda divisão. Né? O São Paulo fez 198 gols e sofreu 172. E o primeiro jogo entre Vasco da Gama e São Paulo foi no estádio São Januário, em 13 de maio de 1930. Foi um amistoso. E o Vasco venceu o São Paulo por 2-1. Tá? Já o último jogo entre os dois foi no dia 4 de agosto de 2021, foi válido pela Copa do Brasil daquele ano, e o Vasco perdeu para o São Paulo de 2-1, tá certo? Lá no estádio de São Januário, tá certo? Bom, arbitragem, né, que é sempre a nossa maior preocupação. O árbitro será o Leandro Pedro Valaden, auxiliado pelo Tiago Augusto Capesiel, do Rio Grande do Sul, e Maíra Mastella Moreira, também do Rio Grande do Sul. E no VAR, o Rafael Trace, de Santa Catarina. Ou seja, o trio é todo gaúcho e o VAR é catarinense. Tá certo? Bom, como eu falei há minutos atrás, espero que o Dorival ponha um time forte em campo, não invente moda, porque o São Paulo precisa vencer essa partida. Precisamos pontuar no Brasileiro também. E para isso é primordial não perder ponto em casa. O Vasco é um adversário, na minha opinião, direto para as pretensões do São Paulo, de, num primeiro momento, se afastar da zona da bagunça, da zona da confusão. Então tem que vencer. Vencendo, deixa ele lá afundado lá na rabeira e o São Paulo se distancia. E também precisa ganhar pontos para não se distanciar do pelotão lá da frente. Então, a vitória é fundamental. Tá certo? Vamos ver o que o Dorival vai aprontar. Eu confio muito no trabalho do Dorival, visto que ele, em pouco tempo, já vem dando resultados. Não sei o que vocês acham, mas para mim, vem dando resultados porque o time está mais seguro, né? Está se desenvolvendo um padrão tático
E isso para mim é o que mais importa, tá certo? Porque quando você tem um time fraco, tecnicamente, você pode igualar na obediência tática, no preparo físico, e isso é importante, tá certo? Vou ficando por aqui, volto amanhã depois do jogo, lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima!